Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje vamos estudar, no tomo único, o módulo 1, Vida no Mundo Espiritual, roteiro 8, Relações no Além-Túmulo, Simpatias e Antipatias. Na questão 278 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? E a resposta que a espiritualidade nos oferece é a seguinte: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. A espiritualidade, então, apresenta a Kardec aqui uma resposta interessante, a de que os espíritos, assim como nós aqui no plano material, lá no plano espiritual, na erraticidade, os espíritos se encontram agrupados. E esses agrupamentos de espíritos levará em conta a condição vibratória desses espíritos. É essa a conclusão que essa resposta nos apresenta. Os espíritos vão estar agrupados, vão estar sintonizados de acordo com a sintonia vibratória deles. Os mais elevados, os voltados ao bem, vão estar em esferas espirituais de padrão vibratório elevado e, portanto, eles vão se reunir e se agrupar conforme essa afinidade. Os menos avançados, os ainda equivocados, mergulhados ainda na dor, no sofrimento e, por isso, em sintonia com o mal, vão estar também em outras faixas vibratórias. E veja, eles nos informam, os espíritos, que esses espíritos podem se perceber, embora eles evitem esse contato. Precisamos entender que esse raciocínio está muito mais relacionado aos espíritos inferiorizados, porque os bons espíritos, eles sempre vão estar voltados para o bem, como a própria resposta se apresenta. E, portanto, eles não vão se negar ou se furtar a acudir àquele que necessite de amparo, de socorro. O que acontece é que os espíritos ainda aferrados ao sofrimento e às vibrações inferiores, eles muitas vezes vão se furtar a esse socorro. Eles não vão querer receber esse amparo, eles vão se afastar desses bons espíritos para não receberem o atendimento que eles necessitam. Então, o que a espiritualidade nos apresenta aqui é que existe sempre um círculo de afinidade entre os espíritos. E esse círculo de afinidade faz com que os espíritos optem por se aproximarem do bem ou optem por permanecerem equivocados no mal. Kardec faz então o seguinte comentário: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Nos lembra aqui Kardec, da mesma forma que nas cidades nós temos os locais onde pessoas com a mesma afinidade, com o mesmo interesse se aproximam e outras não vão àqueles locais. Assim também é na erraticidade, a grande cidade do mundo espiritual, que é dividida de acordo com os padrões vibratórios. E esses espíritos, então, eles
estão no mesmo ambiente, entre aspas, no ambiente que seria a erraticidade, mas o fato de estarem nesse mesmo ambiente não significa que comunguem das mesmas situações e circunstâncias, porque enquanto os espíritos estão numa condição de paz, de harmonia e de buscar a sintonia com o divino, outros estão aferrados a situações de dor e de sofrimento. E isso que vai fazer a distinção entre as esferas espirituais. Esses espíritos vão se agrupando nas esferas e nos padrões vibratórios em que se afinizam. Na questão 279 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? E a espiritualidade responde: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Então, o que a espiritualidade explica a Kardec é que os espíritos de alto padrão vibratório, eles acessam os locais de baixo padrão vibratório e fazem isso com uma finalidade. Fazem isso para atender à vontade de Deus, que é a de que toda a criação chegue até Ele, até Deus. Para isso, os que têm alto padrão vibratório precisam comparecer nos locais de baixa vibração para auxiliar esses espíritos a evoluírem. Então, o que acontece é que os bons, eles podem alterar o padrão vibratório deles para menos e assim chegar naquele padrão vibratório inferior. Mas os maus, os ainda aferrados a sentimentos inferiores, eles não conseguem elevar o padrão vibratório deles. Quando eles conseguem elevar, o máximo que eles conseguem é elevar a ponto de receber a assistência que eles necessitam. Mas eles não conseguem elevar o padrão vibratório para permanecer indefinidamente em esferas superiores. Eles elevam um pouco o padrão vibratório e com isso conseguem ser socorridos pelos espíritos bons, que podem alcançar esses espíritos sofredores em zonas de padrão mais inferior. Por quê? Porque aquele que vibra mais consegue também vibrar menos. Mas o que vibra menos, ele só vai conseguir vibrar mais o dia que ele ascender. E esse processo ascensional, ele não ocorre apenas no mundo espiritual. É preciso que esse espírito venha para o mundo material, para prosseguir sua jornada de elevação no seu padrão vibratório. Então, esses bons espíritos, como explica a espiritualidade superior da Kardec, eles conseguem aumentar o padrão vibratório e permanecer no padrão vibratório elevado, ou conseguem também reduzir o seu padrão vibratório, mas isso com uma finalidade. Eles fazem essa redução consciente para equivaler-se aos ambientes inferiores e nessas zonas espirituais inferiores realizar ali a assistência e o socorro que eles puderem. Na pergunta 280 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? E a resposta dada é que os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Foi exatamente o que eu acabei de explicar agora para vocês. Os bons espíritos, eles abaixam o padrão vibratório para ajudar esses espíritos inferiores para que eles possam elevar. Se nós formos raciocinar, embora que nós estejamos conversando sobre essas relações entre os espíritos no mundo espiritual, precisamos lembrar que o mundo espiritual abarca o mundo material. Então, o mesmo acontece conosco aqui encarnados. Nós somos assistidos por espíritos protetores, que são espíritos de alta envergadura. E o que eles fazem para nos ajudar ainda, espíritos inferiores? Eles, por vezes, eles se aproximam de nós para nos intuir, para nos iluminar, para nos fortalecer. Para isso, eles reduzem o padrão vibratório deles, emanam
um pensamento, emanam uma vibração que nós conseguimos captar. Por que nós conseguimos captar? Porque eles, para isso, ainda que eles estejam emanando uma vibração elevada para nós, eles emanam essa vibração num parâmetro frequencial muito inferior, muito aquém da capacidade deles. Mas eles o fazem com a missão de nos socorrer, de nos auxiliar, de que um dia possamos elevar, pelo nosso esforço, o nosso padrão vibratório e assim ascender na marcha espiritual. Na questão 274, Kardec pergunta: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? E a resposta que vem é a seguinte: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, nos explica Kardec que nessa ordem de espíritos, nessa grande variação de escala de espíritos, existe uma superioridade entre eles. E essa superioridade garante aos espíritos mais elevados ascendência, um poder sobre os outros espíritos. Mas precisamos ter atenção, porque esse poder não é o poder que nós estamos acostumados aqui na Terra. É uma hierarquia que não é a mesma hierarquia que nós conhecemos aqui na Terra, em que o que está acima determina que o que está abaixo execute determinada função e não aceita sequer ser questionado, não aceita que aquela ordem não seja cumprida. Se nós fôssemos raciocinar assim, estaríamos indo contra a lei de liberdade. A lei de liberdade, ela é uma lei divina e nos concede, e quando eu digo nos concede, a todas as criaturas de Deus, a possibilidade de fazer as suas escolhas, a possibilidade de agir como bem lhe aprouver. Esses bons espíritos, esses espíritos mais elevados, essa hierarquia que eles têm significa o seguinte: eles nunca podem ser atingidos pela vontade, pelas ações dos maus espíritos, no aspecto espiritual. No aspecto material, quando encarnados, os espíritos encarnados estão sujeitos a ações uns em relação aos outros. No aspecto espiritual, não. Aquele mau espírito, por mais que ele emane uma vibração negativa, ele nunca vai atingir o espírito bom, o espírito mais avançado. Por que ele nunca vai atingir? Porque o padrão vibratório dessa emanação ela é inferior. E o bom espírito está aqui no padrão vibratório elevado. Essa emanação não vai chegar aqui, né? Enquanto o contrário acontece. Essa emanação dos bons espíritos, como eles conseguem reduzir o padrão vibratório, consegue chegar, né? Apesar de ser uma emanação luminosa, eles emanam ela com o padrão vibratório de maneira que ela alcance esse espírito inferiorizado. Então, assim, essa relação. Mas a relação de poder ou de hierarquia dos espíritos mais evoluídos, ela não se dá da forma humana, da forma do mundo material, porque ela se dá em razão da condição moral desses espíritos. Esses espíritos mais elevados, eles têm uma condição moral que torna para os espíritos inferiores tornam os espíritos inferiores incapazes de questionar essa ascendência, de questionar essa superioridade, que não é uma mera superioridade de poder, é uma superioridade de moral. Por isso que nós dizemos, né, e temos a consciência que Jesus é o governador espiritual da Terra. Por quê? Porque ele é o espírito puro de maior avanço moral que zela pelo planeta Terra. E veja, apesar de Jesus ser o governador espiritual da Terra, ele não emana ordens que sejam cumpridas categoricamente por nós aqui encarnados.
Se fosse assim, viveríamos num mundo de paz e harmonia e felicidade. Mas nossa inferioridade não permite que nós consigamos viver assim. Ainda, apesar disso, Jesus continua emanando amor e bondade para toda a humanidade, até o dia que nós consigamos alcançar esse padrão vibratório. E aí se instalará na Terra o reino dos céus. Enquanto isso não acontece, os bons espíritos, os espíritos que atuam na ordem do Cristo, continuam trabalhando incessantemente para a nossa evolução. E Kardec depois pergunta: pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E a resposta é: eu disse irresistível. O que ele quer dizer aqui é que essa ascensão moral, que é irresistível, faz com que esses espíritos inferiores eles não consigam evitar o contato dos bons espíritos. Por isso que ela é irresistível. Por mais que eles relutem em permanecer no mal, eles não conseguem evitar essa influência dos bons espíritos no auxílio ao progresso desses espíritos. Por isso que é irresistível. Eles não podem fazer cessar os ouvidos, por exemplo, para não receber ali uma orientação, para não receber um esclarecimento. Eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem resistir. Eles podem deixar de cumprir ou deixar de fazer aquilo que está sendo orientado a eles. Mas aí eles vão ter a responsabilidade do livre-arbítrio, eles vão assumir as consequências de seus atos. Por isso a lei de causa e efeito. Entretanto, eles não vão conseguir simplesmente deixar de receber aquela orientação. Quando Jesus caminhava na Galileia, ele falava para todos. Então, todos aqueles que tiveram contato com Jesus tiveram a oportunidade de receber as suas orientações luminosas. Aqueles que quiseram seguir, se elevaram. Aqueles que não quiseram, continuam aqui na Terra, lutando, encarnação a encarnação, pelo seu progresso. Os espíritos se comunicam entre si pelo fluido universal, que estabelece entre eles constante intercâmbio, uma vez que é o veículo de transmissão dos seus pensamentos, como para nós o ar é o meio pelo qual se propaga o som. Importante aqui, o nosso material do ESG, ele nos lembra um assunto que nós estudamos lá no tomo 1, que é a questão do fluido universal. Como é que esses espíritos, então, que estão em faixa vibratória maior, conseguem se comunicar com o de faixa vibratória inferior? Como é que um espírito que está aqui na faixa vibratória inferior, ele consegue, fazendo uma prece, receber a assistência das esferas superiores? Através de um meio comum entre esses espíritos, que é o fluido universal. O fluido universal é que possibilita a circulação dessas ondas vibratórias. É através do fluido universal que os espíritos de uma faixa vibratória mais elevada conseguem, então, emanando essas vibrações através de ondas, é uma onda frequencial, ela consegue chegar às zonas inferiores e alcançar esses espíritos inferiorizados. E da mesma forma, esses espíritos, elevando o seu pensamento, fazer chegar, elevando sua frequência, fazer chegar uma prece às esferas superiores. O meio onde circula essas ondas de pensamento é exatamente o fluido universal. Questão 282 do Livro dos Espíritos. Como se comunicam entre si os espíritos? Resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para nós o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, a espiritualidade aqui, ela usa os termos que na época era possível.
Na época, para poder explicar o fluido universal e a transmissão do pensamento, eles utilizaram algo que era o mais moderno na época, como alegoria de comparação, que é do telégrafo, que permitia a transmissão de comunicações de um ponto a outro do orbe terrestre. Então, o que eles apresentam aqui é que o fluido universal ele seria esse ambiente, o ambiente que permeia todas as esferas espirituais e permeia também a esfera material, porque tudo está mergulhado no fluido universal, e através desse fluido universal é que o pensamento, que é uma frequência de onda, caminha. E caminhando, o que vai fazer o pensamento ascender ou atingir zonas mais inferiores é apenas a frequência do pensamento, porque o fluido universal é apenas o meio, então não há distinção entre o fluido universal da esfera inferior e da esfera superior. O que vai fazer essa comunicação acontecer e essa sintonia acontecer é o grau de vibração do pensamento. E não há, portanto, mudanças no fluido universal. O que há é a psicosfera gerada pelo pensamento desses espíritos, que por serem mais elevados, você terá uma psicosfera menos densa, porque elas vão manipular partes menos densas do fluido universal. Enquanto nas esferas inferiores, ela é mais densa, porque acaba concentrando, através da psicosfera desses espíritos inferiorizados, maior densidade desse fluido universal. Na questão 283, Kardec pergunta: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? E a resposta é não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Veja aqui que o que a espiritualidade explica para Kardec é que, como o veículo de comunicação é o pensamento, não tem como um espírito ocultar o pensamento do outro. O que o espírito vai poder fazer, na verdade, é, quanto mais elevado, como a frequência vibratória do pensamento dele é mais elevada, o que está em vibração inferior não vai conseguir captar aquele pensamento. Como uma rádio. Uma rádio de uma frequência, uma estação de rádio de uma frequência, só vai ser captada pelo outro aparelho se ele entrar em sintonia, sintonizar a mesma frequência. Assim também no mundo espiritual. Então, os espíritos não conseguem ocultar os pensamentos uns dos outros, desde que eles estejam no mesmo padrão vibratório. Para o espírito mais elevado, ele não consegue, a não ser que ele permita, ele não consegue ter seu pensamento captado pelo espírito mais inferiorizado. O contrário não é verdadeiro. Esse espírito mais elevado consegue sim captar o pensamento desse espírito inferiorizado, mas o espírito mais elevado pode ter pensamentos que não são captados pelo espírito ainda inferiorizado. E é por isso que a espiritualidade explica para Kardec que os espíritos podem se ocultar uns em relação aos outros. Mas como que eles se ocultam? Isso vai depender da capacidade deles de padrão vibratório. Porque os mais elevados conseguem reduzir o padrão vibratório e os mais inferiorizados não conseguem elevar, significando o seguinte, que esses espíritos mais elevados eles podem se fazer ocultos, se assim for necessário, para os espíritos inferiores. Os inferiores não conseguem se ocultar para os mais elevados. Por quê? Porque eles não conseguem aumentar o padrão vibratório de modo que esse espírito mais elevado não veja, não perceba. O contrário é que vai acontecer. Esse espírito mais elevado, como o padrão vibratório dele é maior, ele pode estar na presença desse espírito inferiorizado e não ser percebido. Por quê? Porque o padrão vibratório dele é mais alto, ele consegue ser mais sutil e, por isso, a percepção, às vezes, não vai acontecer pelo espírito inferiorizado. Além da simpatia geral fundamentada na semelhança entre eles existente,
os espíritos se ligam uns aos outros por afeições particulares, tal como sucede entre os encarnados, sendo, porém, mais forte o laço afetivo no plano espiritual. O que o material do ERJ nos explica aqui é que esses espíritos que estão em determinadas esferas espirituais, eles são ali reunidos por essa simpatia, por essa afinidade. Mas essa afinidade ela vai ser cada vez mais forte, né, no plano espiritual. Por quê? Exatamente em razão da percepção dos espíritos ser mais aguçada. Eles conseguem perceber o pensamento do outro. Então, eles podem, assim, percebendo o pensamento um do outro, eles conseguem se agrupar com maior espontaneidade e com maior intensidade. Na questão 291, Kardec pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E a resposta que é dada é que sim, do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Como eu expliquei no slide anterior, estando no mundo espiritual, os espíritos têm a percepção do pensamento. Então, imaginem, esse laço que vai unir os espíritos em determinadas condições e em determinados agrupamentos, ele vai ser mais forte, porque os espíritos vão ter a perfeita percepção uns dos outros. Então, quando eles se afinizam, eles sabem que realmente estão diante de espíritos de mesma condição, de mesma percepção. Isso vale para os espíritos inferiores e vale também para os superiores. Essa segregação, ela acontece em razão dessa mudança, dessa diferença de padrão vibratório. Mas isso não significa que esses espíritos inferiores deixem de trabalhar em prol da assistência daqueles que ainda se encontram em situação inferior. Muito pelo contrário, eles se reúnem e têm ali uma disposição mais intensa, mais verdadeira e genuína por praticar essa caridade e auxiliar aqueles espíritos que ainda estão em condição de sofrimento. Na questão 301, pergunta Kardec: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? E a resposta obtida é que a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, o fato de haver a sintonia, o fato de haver a afinidade, não significa que esses espíritos são complementares. Porque se eles tivessem diferenças, eles estariam em padrões vibratórios diferentes. O que faz com que eles estejam no mesmo padrão vibratório é a harmonia entre eles. Então, se eles têm essa harmonia, significa que eles têm qualidades, virtudes que se assemelham e não que se complementam. Conforme eles vão adquirindo mais qualidades e virtudes, eles vão ascendendo na escala evolutiva, espiritual. Então, quanto mais aquele espírito ele vai adquirindo outras virtudes, na verdade, ele vai habitar mundos espirituais mais elevados. É isso que está querendo dizer a resposta na questão 301. Na questão 297, pergunta Kardec: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E a resposta é, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, o que acontece é que a afeição entre os espíritos, ainda gerada aqui na Terra, no mundo material, ela permanece no mundo espiritual, desde que essa afeição seja verdadeira. As
aproximações levadas por interesses de outras ordens apenas fará com que esses espíritos tenham vivenciado experiências comuns na esfera material, o que não significa que esses espíritos estarão reunidos na esfera espiritual, pelo menos nesse primeiro momento. Porque conforme os espíritos evoluírem, e aquele espírito que estava se relacionando com o outro por interesses profundamente materiais, e obviamente isso fará com que eles não estejam numa mesma sintonia vibracional espiritual, esses espíritos eles vão ascender. E haverá um momento em que todos eles se reunirão, quando atingirem a condição de espírito puro, ou mesmo até antes, conforme evoluírem na escala espiritual, eles vão se adequando a faixas vibratórias mais elevadas, até que eles se encontrem. Mas o que a espiritualidade quer nos dizer aqui é que não necessariamente aqueles espíritos que têm uma convivência na esfera material terão essa convivência na esfera espiritual. Na questão 298, Kardec pergunta: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que faltamente um dia se reunirá? Não, é a resposta dos espíritos. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Essa questão é muito importante porque a gente escuta muito as pessoas falando sobre alma gêmea, né, que seriam as almas que se completariam perfeitamente. E a espiritualidade aqui na questão 298 é categórica em dizer que não existe esse conceito. O conceito de alma gêmea, de espíritos que são criados para se complementar, isso não existe. Porque a criação divina, ela deseja que todos os espíritos cheguem à mesma condição. Então, se um espírito fosse criado com condições imperfeitas que necessitasse da complementariedade de outro espírito para atingir a perfeição, seria negar a individualidade desses dois espíritos. O que há, lógico, na nossa jornada, nós vamos encontrar espíritos que vão se afinizar conosco na nossa jornada encarnatória, né, que vai complementar um ao outro, porque somos todos imperfeitos. Mas isso não significa que nós vamos nos reunir e um dia esses dois espíritos, essa alma gêmea, né, vai se complementar e vai se tornar um só. Nada disso. Todos nós vamos caminhar para a nossa evolução até a perfeição. Então, não há essa união entre dois espíritos para formar um só. E não há, portanto, essa questão da alma gêmea. O que há são espíritos que se afinizam e que vão caminhar nessa afinidade para a evolução, até chegar ao ponto da perfeição. Mas todos eles mantendo sua individualidade. Na questão 299, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? E a resposta é que a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então veja, mais uma vez a espiritualidade nos alerta de que não existe essa questão de que tem que juntar dois espíritos para fazer um só espírito perfeito. Se o espírito fosse a metade do outro, sempre eles seriam incompletos, então você nunca teria um espírito perfeito. E o que há no espírito é a individualidade. E por isso esses espíritos que são individualidades, eles vão marchar para a evolução até a perfeição. Essas afinidades que vão surgindo apenas fará com que eles se mantenham sintonizados, se mantenham no mesmo padrão vibratório. Mas isso não significa que eles têm que se unir para formar uma unidade.
Isso não é isso que acontece. Esses espíritos, eles são espíritos imperfeitos caminhando na evolução. Se nós imaginássemos essa necessidade de união, como eu já expliquei na questão anterior e agora a questão está reforçando, nós teríamos que admitir que os espíritos imperfeitos sempre serão imperfeitos e nunca irão evoluir, o que não é verdade. Na obra O Consolador, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel: a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? E Emmanuel explica: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, Emmanuel está querendo dizer o seguinte, que na verdade não existe essa questão de alma gêmea. O que há é um amor, uma afeição a um determinado espírito. Conforme o espírito evolui, ele vai passar a amar o maior número de espíritos. Não que ele esteja traindo o outro espírito, mas porque o amor é a condição universal de Deus. Se Deus ama todas as criaturas e nós estamos evoluindo para um dia chegarmos à condição de espírito puro, significa, então, que nós amaremos a todos. Sentiremos o amor a todos. Por isso, na verdade, a resposta de Emmanuel reforça a resposta dos espíritos superiores lá no Livro dos Espíritos. Não há essa questão de alma gêmea. Na nossa condição, hoje ainda inferior, é que nós encontramos um espírito, nos afinizamos a ele e podemos até marchar várias encarnações juntos. Isso apenas significa que esses espíritos estão bem afinados, bem sintonizados, mas continuam imperfeitos e caminhando ambos para a evolução. Na questão 292 do Livro dos Espíritos se pergunta: alimentam ódio entre si os espíritos? E a resposta é que só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e dissensões. Quando falamos de ódio ou de qualquer sentimento inferior, estamos falando de algo de padrão inferiorizado. Então, esses espíritos inferiores é que vão alimentar esses pensamentos, esses sentimentos inferiorizados. Lembrando que a crosta terrestre está dentro da zona chamada umbralina. E em razão dessa condição, por estarmos dentro dessa zona umbralina, somos influenciados por esses espíritos inferiorizados. Na questão 293, Kardec pergunta: conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? E a resposta seria: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Precisamos primeiro entender que a resposta que a espiritualidade está dando é uma resposta para nós entendermos os espíritos mais elevados. Os espíritos mais inferiores vão estar aferrados a sentimentos inferiores e, portanto, vão estar rivalizando. Mas os espíritos mais elevados, conforme eles perceberem que o universo ele conspira pelo amor e pela harmonia, eles não vão sustentar aquilo que aquela rivalidade que eles sustentavam no mundo no mundo material, perdão. Eles no mundo espiritual não vão sustentar essa rivalidade. Porque lá, lembrando que no mundo espiritual o pensamento ele é percebido inteiramente. Então não há como ocultar o pensamento um do outro. E eles vão estar numa condição em que eles não estão aferrados à matéria, não estão sofrendo a influência da matéria. Então, em razão disso, eles mais facilmente vão perceber que era uma tolice essa rivalidade que eles nutriam no plano material. Kardec comenta o seguinte: sucede como entre dois colegas que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis
e deixam de se malquerer. Kardec, com a capacidade dele de professor, explica perfeitamente, né? É como a criança que tinha o rival, que tinha ali, né, o seu inimigo quando era criança, e quando ele amadurece, ele percebe que aquilo ali era uma coisa de criança, era uma rivalidade infantil, e que agora ele está mais maduro, eles estão maduros e podem ali encontrar um meio de equilibrar e de viver harmoniosamente. Da mesma forma, lá no plano espiritual. Na questão 294, Kardec pergunta: a lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine a simpatia? E a resposta é: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então veja, aqui, mais uma vez, precisamos lembrar que estamos falando de espíritos ainda inferiorizados. Essa rivalidade entre os espíritos, ela só vai persistir nos espíritos inferiorizados. E aí eles vão se afastar um do outro, vão se digladiar, vão um querer atacar o outro, querer, né, causar sofrimento ao outro. Né? Mas eles não vão estar no mesmo agrupamento, embora até no mesmo padrão vibratório. Mas isso vale para os espíritos inferiorizados. Na obra O Consolador, na questão 173, perguntou-se a Emmanuel: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra? E Emmanuel, então, ele explica o seguinte: os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e alienáveis do infinito. Isso porque o amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Movidos pelo amor, os espíritos constituem também agrupamentos separados, famílias que se foram pouco a pouco formando através dos séculos, pela comunidade das alegrias e das dores. Essas famílias se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Quem pode descrever os sentimentos ternos, íntimos que unem esses seres? As alegrias inefáveis nascidas da fusão das inteligências e das consciências, a união das almas sob o sorriso de Deus. Em suma, o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano glorioso da unidade universal. O que o Emmanuel quer explicar é o seguinte: da mesma forma que nós temos as famílias aqui no mundo material, na Terra, no mundo espiritual, esses espíritos eles se agrupam. E essas famílias no mundo espiritual, entre aspas, vão sendo aumentadas conforme esses espíritos avançam, porque eles vão tendo mais contatos com outros espíritos em cada encarnação e através desses contatos eles vão ampliando essa família. Mas essa família ela só está em unidade conforme a elevação dos espíritos. Então, para que essa família permaneça unida no mundo espiritual, é necessário que os espíritos estejam na mesma condição evolutiva. Se eles não estiverem, eles não estarão na mesma família, na mesma falange. O certo é que Emmanuel explica que, conforme os espíritos eles evoluírem, cada vez mais essa família vai se ampliando. Porque as experiências e as vivências durante as várias jornadas reencarnatórias vão possibilitando que maiores contatos, maiores afeições surjam entre os espíritos. Então, a resposta à pergunta feita a Emmanuel é que sim, que essas famílias espirituais vão se ampliando com o tempo, conforme os espíritos avancem na marcha evolutiva. Esse era o nosso conteúdo do estudo dessa semana. Desejo a todos muita paz
e muita luz. E até nossa próxima aula.